Essa flor que aparece depois da chuva pode prever o clima no seu quintal. Você já reparou nisso? Uma flor que nasce quase do nada, horas depois que a chuva passa, e que pode te avisar com antecedência se vai chover de novo, se o tempo vai secar ou se a umidade ainda está alta no solo? Pois é, o lírio do vento faz exatamente isso. E a maioria das pessoas que tem essa planta no quintal não sabe que está desperdiçando uma das melhores ferramentas naturais de previsão do tempo que existe. Nesse vídeo, você vai entender por que essa flor envelhece assim, o que ela está respondendo no ambiente e como usar isso de forma prática na sua horta, no seu jardim e nas decisões do dia a dia no campo. Dá para aplicar tudo isso ainda essa semana. E tem um detalhe no final, que vai mudar o jeito que você olha para essa planta. Fica até o fim. Antes de mais nada, deixa eu te dizer com clareza do que se trata esse vídeo. O título não é exagerado. Essa flor realmente floresce em resposta à umidade e à pressão do ar, e isso acontece em poucas horas depois da chuva. Não é mágico. É a natureza funcionando como um relógio. Esse conteúdo é para quem tem quintal, horta, jardim ou qualquer pedaço de terra e quer entender melhor o comportamento do clima sem depender de aplicativo de celular ou previsão de televisão. Agora, se você mora em apartamento e não tem nenhum espaço ao ar livre, talvez não se aplique tanto para você agora. Mas se você tem terra, mesmo que seja um vasinho na janela, isso já vai te ajudar. E aqui vai uma dica que você já pode salvar agora. Se o seu lírio do vento desabrochou hoje de manhã sem ter chovido à noite, presta atenção. A umidade do solo pode estar subindo por baixo. Pode ser que a chuva chegue antes do que você pensa. O lírio do vento tem um nome bonito e uma fama de flor frágil. Mas na prática, essa planta é mais robusta do que parece. Ela passou meses enterrada, quieta, sem dar sinal nenhum. E de repente, depois de uma chuva, ela aparece. Às vezes em questão de horas. Isso assusta muita gente que nunca viu isso antes. Um vizinho meu certa vez me ligou achando que tinha terra ruim, porque a planta ficou sumida meses e depois apareceu do nada na manhã de domingo. Ele pensou que era praga, que tinha alguma coisa errada no solo, mas não, era a planta fazendo exatamente o que ela sabe fazer. Essa é a primeira coisa importante. O lírio do vento não floresce por acaso. Ele está respondendo a uma combinação de fatores que as pessoas vão entender agora. O principal gatilho que ativa a tranquilidade é a mudança de umidade no solo. Quando a chuva cai, ela penetra na terra e chega até o bulbo, que é aquela estrutura redonda que fica enterrada, semelhante a uma cebola pequena. O bulbo absorve essa umidade rapidamente. Isso aciona um processo interno na planta, como se fosse um sinal de alerta que diz: chegou a hora. A partir daí, em condições adequadas, a flor pode aparecer em menos de 24 horas, às vezes em 6 ou 8 horas. É rápido demais para ser personalizado, e é lento demais para ser mágico. É só biológico. Daqui um pouco eu vou te mostrar como isso se conecta com a pressão do ar e o que você pode observar no comportamento da flor antes mesmo de ela abrir. Fica ligado nessa parte. Mas antes disso, é importante entender um erro que muita gente comete com essa planta. Preste atenção, porque esse aqui é o que mais derruba o pessoal que tenta cultivar o lírio do vento. O erro é olhar demais quando a flor não aparece. A pessoa fica ansiosa, acha que o bulbo morreu e começa a molhar todo dia, 2 vezes por dia, tentando forçar a tranquilidade. Resultado? O bulbo apodrece. Ele precisa de um período seco para depois responder à umidade. É como o milho no cerrado. Ele aguenta o tempo de seca, concentra energia e quando a chuva vem, ele cresce rápido. Se você fica molhando fora de hora, a planta não tem esse ciclo. Ela fica confusa, por assim dizer. Na prática, o segredo é deixar apenas secar entre os ciclos. Deixa a natureza trabalhar. Agora, voltando ao que eu tinha dito antes sobre a pressão do ar. Além da umidade do solo, o lírio do vento também responde à pressão atmosférica. Isso é menos conhecido, mas é real. Quando a pressão do ar cai, geralmente é sinal de que o tempo vai mudar, de que pode vir chuva. Nesses momentos, a própria umidade do ar também aumenta, mesmo antes de chover. E o bulbo, que está no solo, já começa a sentir essa diferença. É como se a planta fosse um barômetro enterrado. Não é tão preciso quanto a um instrumento científico, claro,
mas é suficiente para te dar uma pista. Se o lírio está se abrindo hoje e o céu ainda está limpo, o tempo pode estar se preparando para mudar. Na roça, esse tipo de sinal vale ouro, às vezes mais do que a previsão da rádio. Muita gente acha que o lírio do vento só serve de complemento. Esse é um mito que precisa cair. A planta tem uso prático. Além de agir como indicador climático, ela também mostra a qualidade do solo. Quando o bulbo fica vários anos no mesmo lugar e a sombra vai ficando cada vez mais fraca, isso pode ser um sinal de que o solo está empobrecido, com pouco nutriente disponível. Por outro lado, quando a harmonia vem forte, com flores grandes e vigorosas, é sinal de um solo saudável, com boa atividade biológica. Não é regra absoluta, mas é uma observação prática que muita gente que trabalha com jardim confirma. Então, olhar para essa flor não é só apreciar beleza, é ler o que seu quintal está te dizendo. Agora tem um detalhe que eu quero te contar com cuidado porque é fácil de errar. Quando a lírio floresce, ele usa a energia que estava guardada no bulbo. Essa energia foi acumulada durante o período de dormência, que é aquele tempo em que a planta alguma e não dá sinal. Se você cortar a folhagem logo depois que a flor cai, antes que as folhas verdes cresçam e façam fotossíntese, o bulbo vai perder a chance de se reabastecer. Na próxima temporada, a acústica será mais fraca ou não acontecerá. Então, a orientação prática é simples. Depois que a flor cai, deixa as folhas verdes crescerem e ficarem até amarelarem naturalmente. Só aí você pode tirar. Esse é o ciclo completo. Interromper antes é como colher o feijão antes do tempo. Parece certo, mas não deu o resultado esperado. Você deve estar se perguntando, mas como eu uso isso de forma prática no dia a dia? Boa pergunta. E aqui eu vou te dar o que realmente importa. Se você tem uma horta perto do local onde o lírio cresce, pode usar um som acústico como sinal para verificar a umidade do solo da horta também. Se a luz florescer, a umidade estará alta. Isso significa que talvez você não precise olhar naquele dia. Economiza água, evita encharcar raiz de hortaliça e ainda respeita o ciclo natural das plantas. Na prática, muitos produtores antigos fizeram isso sem saber o nome científico. Eles só observaram. E essa observação, passado de geração em geração, era o que mantinha o quintal funcionando bem. Tem uma memória que eu preciso compartilhar aqui, porque ela se encaixou exatamente nessa parte do vídeo. Uma senhora já com muitos anos de roça uma vez disse que a avó dela não olhou para o céu para saber se ia chover. Ela olhou para o quintal. Olhava para a terra, para as plantas, para o comportamento dos bichos. E raramente errou. Esse tipo de conhecimento foi deixado de lado quando chegou a televisão, o celular, o aplicativo de clima. Não que a tecnologia seja ruim, mas a gente perdeu o hábito de olhar para o que está na nossa frente. O lírio do vento é uma forma de recuperar esse olhar, de voltar a ler o ambiente com os próprios olhos. Agora eu preciso abrir um parêntese importante aqui. Nem toda a atmosfera do lírio do vento é sinal de chuva. Isso é um ponto delicado. Em algumas regiões, especialmente onde a supervisão é feita de forma irregular, a planta pode florescer em resposta à rega artificial. Se você ou um vizinho molhou o quintal de forma intensa num dia quente, o bulbo pode responder como se tivesse chovido. Então a leitura precisa considerar o contexto. Você precisa saber se choveu de fato, se houve uma ocorrência muito pesada ou se o solo simplesmente estava com umidade represada de dias anteriores. Sem esse contexto, a observação perde resultados, mas com ele fica bastante confiável. Isso não é defeito da planta. É só que qualquer ferramenta funciona melhor quando você sabe como usá-la. Se você só salvar uma coisa desse vídeo, guarde isso. A flor não mente. Ela não está respondendo ao que você acha que aconteceu. Ela está respondendo ao que de fato aconteceu no solo. Se ela abriu, algo mudou na umidade ou na pressão ao redor. Sua missão é descobrir o que foi. Com o tempo, essa leitura fica automática. Você vai olhar para a flor e já vai saber o que ela está dizendo, assim como o antigo agricultor olhou para o voo do pássaro ou para o movimento das formigas antes de uma tempestade. Estudos feitos com plantas bulbosas em geral mostram que elas têm sensibilidade incomum a variações de umidade, especialmente quando o bulbo está apenas bem drenado.
A capacidade de absorção rápida, seguida de uma ocorrência física visível, está documentada em várias espécies da família Amaryllidaceae, que é a família do lírio do vento. Não é um som isolado, é um comportamento esperado nesse grupo de plantas. Outra observação relevante: em regiões onde o solo tem boa estrutura, com matéria orgânica e boa porosidade, a atmosfera tende a ser mais rápida depois da chuva do que em solos compactados. O solo compactado segura menos água perto do bulbo e retarda o sinal. Isso confirma que cuidar do solo não é apenas questão de produção. É questão de fazer tudo funcionar melhor, inclusive esse tipo de leitura natural do ambiente. Agora eu quero falar de um detalhe que mencionei lá no começo e que ainda não revelei. Prometeu que teria um detalhe final importante. Aqui está ele. Existe um comportamento do lírio do vento que quase ninguém observa, mas que é provavelmente o mais útil de todos. Antes de a flor abrir, horas antes, ela empurra um botão floral fechado para cima com uma velocidade surpreendente. Às vezes você vai ao quintal de manhã cedo e vê só um caule verde saindo da terra. À tarde tem um botão. Na manhã seguinte, a flor está aberta. Esse movimento ascendente acelerado é um dos sinais mais confiáveis de que a umidade do solo aumentou de forma significativa nas últimas horas. Se você começar a observar isso, vai perceber que o aviso acontece antes da flor abrir de fato. Você vai ter mais tempo para tomar decisões, se vai olhar ou não, se vai cobrir a horta, se vai colher antes de uma chuva forte. Esse é o nível de informação que a natureza oferece de graça para quem aprende a olhar. E tem mais. Depois que a flor cai, o caule começa a murchar e dobra em direção ao solo. Esse também é um sinal. Indica que o ciclo de resposta terminou e que o bulbo está voltando ao estado de espera. Se depois desse murchar o solo não tiver seco o suficiente, o processo de dormência pode ser incompleto, o que compromete o próximo ciclo. Então observe o caule murcho com atenção. Se ele demorar a cair e o solo ainda estiver encantado, pode ser hora de melhorar a direção desse canteiro. Cuidar do quintal com atenção é uma forma de cuidado com a família. Cada decisão certa sobre quando olhar, quando plantar, quando colher, é uma colheita melhor na mesa. É menos desperdício, é menos gasto com o que poderia ter sido aproveitado. Nossas avós não tinham aplicativo. Eles tinham o quintal, tinham a terra embaixo dos pés e dos olhos abertos. E muito do que eles sabiam estava no comportamento das plantas ao redor. O lírio do vento é uma dessas plantas que carregam esse tipo de sabedoria. Não como superstição, mas como observação real, acumulada ao longo de gerações de quem viveu perto da terra. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o quintal com outros olhos, então ele atendeu o propósito. Aqui no canal a gente não fala de coisa complicada. A gente fala de vida prática, de roça, de quintal, de coisas que fazem diferença no dia a dia de quem mora ou trabalha no interior. Se você quiser continuar aceitando esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Porque tem coisa muito útil ainda por vir, e toda semana a gente traz um assunto novo que é simples de entender e dá para aplicar de verdade.